Bom, nesses dias de pandemia aí, o que nós precisamos é de orações, não é verdade? E eu quero apresentar para vocês, então, às vezes, o perigo da oração, né? Então, o tema vai ser a oração egoísta, que eu queria apresentar para vocês. Eu vou contar uma história para vocês, é apenas uma alegoria, tá bom? Então, é uma historinha aqui interessante. Certa vez lá no céu, Jesus disse para Pedro: Pedro, vá lá na terra, ver se o povo ora. Pedro veio, andou, andou, depois voltou e disse para Jesus: Jesus, infelizmente não vi ninguém orando. Chove muito lá, as plantações estão verdes e o povo está contente. Não tem doenças, eles fazem festas, dançam na maior alegria. Mas orar que é bom, nada. Eu não vi ninguém orando. Um ano depois, Jesus falou de novo para Pedro: Pedro, vai lá na terra, ver se o povo ora. Pedro respondeu: Jesus, mas eu já fui. Como o senhor se lembra? E ninguém ora lá. Eu já fui, senhor. Jesus insistiu: vá de novo, Pedro. Pedro veio. Logo voltou admirado e disse: Jesus, o senhor nem imagina. Deu uma seca lá. Há muito tempo que não chove. E tem um vírus chinês lá, contagiante, pegando todo mundo. E todo mundo agora está orando. Todo mundo está orando. Fazem novenas, vão às igrejas, fazem live. O senhor precisa ver que povo de oração é este. Jesus não é band-aid, né? Jesus não é. Precisamos lembrar de Deus, né? Não só quando estamos passando por dificuldades, né? Esse é o problema. Só lembramos dele nas doenças, nas pandemias. Isso é sério, né? Mas também nas horas de alegria e diversidade, pois ele é nosso Pai. Tem que lembrar dele também nesses momentos. Não só nos momentos maus, né? Que passamos. Como bom pai, ele é nosso amigo, né? Deus é nosso amigo. E um amigo merece mais do que ele pedir favores, né? Então Deus não é band-aid, né? Para você procurar só quando se machuca, às vezes nós fazemos isso, né? Com Deus. E só quando as coisas aparecem, as dificuldades, então. Mas nas horas boas, ninguém ora, ninguém fala nada com Deus, não faz live, não faz nada, né? Mas quando as coisas apertam, aí sim as pessoas procuram Deus, né? Tem pessoas que acham que Deus é um pronto atendimento, né? Pessoas veem Deus como um agente de mudança sobrenatural que responde a todos os nossos caprichos, imediato, um pronto atendimento. Um outro, uma espécie de gênio divino, né? Um gênio. Esse vai resolver meus problemas todos que eu tenho, né? Imediatamente ele vai me resolver. Então, às vezes, as pessoas fazem isso com Deus, né? Acham que ele é o pronto atendimento e também que ele seja um gênio que vai resolver meus problemas imediatamente. A atitude comum a respeito da oração parece sugerir para Deus uma espécie de despachante, né, num balcão celestial. Está lá Deus, e eu vou chegar e vou pedir o que eu quero. Né? Como se o céu fosse uma repartição pública, né? E Deus ficasse de plantão, coletando orações dos mais diversos desejos pessoais. E então Deus está lá. Então qual é o seu pedido? E o seu? Ah, tá bom, eu vou atender logo isso, né? Então, às vezes a atitude das orações faz do céu de Deus, então, um balcão de pedidos, né? Solicitar tudo aquilo que eu preciso, como se fosse um gênio, né? Um pronto atendimento. Né? Outras pessoas pensam que Deus parece aquele funcionário público, né? Alguns funcionários públicos, né? Porque minha esposa é funcionária pública e trabalha mais que muita gente, né? Então, tem muita gente que pensa que ele é um funcionário público, que saiu para tomar um cafezinho e vai demorar um pouco para esperar. Então, mas ele fica ali no balcão. Eu estou esperando, eu vou protocolar minha oração, os meus pedidos, né? Então, faz assim com Deus nos momentos mais difíceis, né? Aí Deus é bom, né? Nós vamos, essa passagem muito conhecida de Tiago 4, né? Quando Tiago fala para os judeus dispersos, os cristãos dispersos, e ele diz: de onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês
Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não tem, porque não pede. E quando vocês pedem, diabo disse, vocês pedem por motivos errados, para gastar os seus próprios interesses. Né? Antes de entrar aí nesse texto, explicar, nós vamos ler primeiro João 3:22. Né? Antes de falar de Tiago, quarto, nós vamos ver primeiro João 3:22. E nós vamos fazer um paralelo sobre essas duas passagens e vamos ver que tem um conflito entre essas duas passagens. Primeiro João 3:22 diz assim, João, e recebemos dele tudo o que pedimos, que obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Tiago disse, vocês não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios desejos. Mas João disse assim, nós recebemos porque nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Veja o conflito, né, entre essas duas passagens. Então, vamos ver um comparativo. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Então, veja o conflito entre essas duas passagens. Bom, então, Tiago 4:3, Tiago diz, vocês não recebem. Por quê? Quando pedem, não recebem, porque pede para os seus próprios desejos, para agradar a si mesmo. A de João já recebe porque fazemos o que lhe agrada. Então, a de Tiago é uma oração de interesse, egoísta. A oração egoísta é só para si. Eu quero, eu preciso. É o que Tiago está dizendo para eles. Eu quero, eu preciso. Já a oração que agrada a Deus é um pedido que Deus se agrada daquilo que eu estou pedindo. Porque não é para interesses. Não é para interesse. É um pedido que Deus se agrada disto. A de Tiago, ele diz assim, vocês pedem para seus próprios benefícios. Eu estou doente, eu preciso de uma cura, eu estou desempregado, eu preciso disto e daquilo. Né? E a de João é para a satisfação de Deus de agir. Às vezes a doença é para um motivo certo, o desemprego às vezes para um motivo certo, Deus sabe. Eu vou mostrar uma passagem que Deus sabe da nossa necessidade. Antes de nós pedirmos, Deus sabe disso. Tiago diz, vocês pedem para a satisfação dos desejos. Eu estou precisando disso. Eu quero isto. João disse, olha, Deus se agrada porque vocês pedem para Deus fazer a vontade dele. Veja a diferença. Então Deus tem disponibilidade em alguma pessoa e não tem na outra. Porque uma pede para os seus desejos, a outra pede para que Deus possa agir, atuar na sua vida e dar liberdade para Deus agir. A oração de Tiago é sem submissão. O senhor é um office boy. O senhor tem que fazer isso para mim. Eu determino que o senhor faça isso. A de João, não. A oração de submissão à vontade de Deus. Né? Deus disse, olha, que seja feita a tua vontade. Isso é uma oração de submissão. Senhor, eu gostaria que a Maria, é uma amiga nossa que está com Covid, que ela fosse curada, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Eu não posso determinar, Senhor, cura Maria. Eu exijo que o Senhor cura a Maria. Né? É assim que a oração de Tiago estava acontecendo. Né? Então, a oração de Tiago é uma oração determinando um resultado. Pede para os seus próprios benefícios, os próprios interesses. É uma oração que está, eu preciso disto, Senhor. Né? Já a oração de João é uma oração que Deus vai dar a direção. E Deus gosta de agir assim, de submissão a Ele. Então, Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Já de Tiago não é. É uma oração que determinando o resultado. Então, essa pessoa não recebe porque é uma oração egoísta, somente para resolver seus problemas. Por isso que ela não recebe. Essa pessoa procura agradar a si mesmo. Né? E essa de João, essa pessoa recebe porque não é uma oração egoísta, e sim da vontade de Deus. E essa pessoa agrada a Deus, então Deus consegue agir na sua vida. Então, veja o conflito entre essas duas passagens. Né? Uma não recebe porque agrada a si, e a outra recebe porque agrada a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas orações, se elas são para agradar a Deus ou para agradar a nós. Né? Vou mostrar uma passagem, logo, logo. Nós nem precisamos pedir para Deus. O que nós precisamos é agradar a Deus. E Ele vai abençoar. Ele sabe que nós precisamos de todas as coisas.
Então, como agradar a Deus? Como agradar a Deus? Como que Deus se sente bem comigo? E, então, Jesus disse em Mateus 6,33, essa passagem conhecida: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele tem que ser prioridade em tudo. E tudo é acrescentado. Então, isso que agrada a Deus, ele é prioridade. Ele é prioridade. Então, aquilo que nós necessitamos, aquilo que eu preciso, ele dá. É consequência da minha submissão, do meu agrado a ele. Fazer o que ele tem proposto para salvar o mundo, veja bem, é a vontade de Deus. Então, eu me preocupo em salvar o mundo. E Jesus disse assim, ide por todo mundo. Sabe que as primeiras palavras que Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Não tem problema de pandemia, nada pode impedir. Ide, faça isso. E quando nós colocamos a prioridade em Deus, nada substitui ele em nossas vidas, ele se sente bem e ele abençoa. Ele abençoa ricamente. Olha, nessa pandemia, eu nunca tive tanta oportunidade de ensinar pessoas do que agora. Olha, para ser bem exato para você, eu estou com 1.200 alunos. Eu estou com 14 grupos de pessoas estudando online. E está tendo resultados. Então, temos que agradar a Deus. Estamos na pandemia? Sim, estamos. Tem que agradar a Deus. Fazer aquilo que Ele agrada. E salvar pessoas e pôr Deus em primeiro lugar, agrada muito a Ele. Como agradar a Deus? Como agradar? 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E isso é agradável a Deus. E Deus vai atender os pedidos. Então, como agradar a Deus? Andar como ele andou. Jesus foi simples, humilde, lavador de pés sujos. Serviu, deu sua vida. Não pensou em si, de maneira alguma. Compadeceu dos pecadores. E João disse, então, agradar a Deus é andar assim como o filho dele andou. Não pensou em si, pensou em nós, amou nós até o fim, derramou sangue por nós, porque nos amou, se compadeceu de nós. E agradar a Deus seria a mesma coisa, andar como seu filho andou. Quando se faz que Deus o que agrada a Deus, essa passagem que eu estava dizendo para vocês, não precisa nem pedir. Nem pedir. Mateus 6, 7 a 8. E quando orardes, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos. Pois imaginam que devido ao seu muito falar, pessoal lá de Tiago, né, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de tudo que tem de necessidade, antes que vocês peçam. Deus, o nosso Pai, Jesus falou, ele sabe de tudo que nós precisamos antes de nós pedirmos. Não precisa ficar ali no balcão. Vou procurar meu pedido. Eu estou na fila, né? O que precisa é de fidelidade a Deus e agradar a Deus. E não precisa nem pedir. É isso que precisa. Deus sabe do que eu preciso. Muito bem. Ele sabe exatamente o que eu quero. Que eu preciso, ele sabe. Porque ele é meu pai e ele deu a vida do seu filho por mim. Ele sabe. O que eu preciso é agradar a ele. E quando eu agrado ele, é o que João disse, vai receber. Porque faz a vontade dele e agrada a ele. Então, ele abençoa naquilo que nós precisamos. Ele sabe se eu estou desempregado, ele sabe se eu estou com necessidade financeira, ele sabe se eu estou... Ele sabe. Porque se eu agrado ele, ele sabe exatamente o que está acontecendo comigo. Então, devemos orar a Deus de que maneira? Então, Colossenses 4:3, Paulo disse aos Colossenses, rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para que a mensagem, para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, no qual estou preso. Olha a oração, era interesseira? Paulo estava pensando em si? Paulo estava pensando nos pecadores.
Pensando nas pessoas que estão morrendo de Covid, sem conhecer Jesus. Ele estava pensando, o que ele está pedindo para os colossenses fazer? Clamar pela pandemia? Não. Ore para que as portas se abrem à mensagem. Em Efésios 6:6, ele continua, e ore por mim, para que seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Essa deve ser nossas orações. E essas são orações que agradam a Deus. Essas são as orações da vontade de Deus. Orações que não pensem em si, mas pensem do próximo. Deixar Deus usar nós, assim como Paulo se ofereceu. Orar para a salvação das pessoas, né? Veja que Paulo não estava pedindo nada para si. Ele não estava pensando em si, de maneira alguma. Essa não era uma oração egoísta, né? Não era uma oração egoísta. Então, o que devemos pedir para Deus? Devemos orar por todas as pessoas, se preocupar com pessoas, não conosco. Nós temos um pai, gente. Nós temos um pai. É o que Paulo falou para Timóteo. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos de ações de graça em favor de quem? Das pessoas. Suplicar pelas pessoas. É isso que ele está pedindo. Então, devemos orar assim pelas pessoas. Olha, essa oração está faltando, né? Está faltando. Orar pelos governos, pelas autoridades, né? A gente vê no Facebook bullying com o governo, né? Isso não deve fazer. O que Paulo ensinou a Timóteo. Façam isso, em 1 Timóteo 2 ou 3. Façam isso especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades, né? Para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz, com toda devoção, respeito a Deus. Então, o que acontece hoje em dia? Não estamos orando pelo governo, né? Não estão orando porque é uma complicação terrível que nós vemos dia a dia, né, na situação. Falta de oração. Falta de orar pelo governo para que todo mundo fique bem. Né? Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Né? Isso é muito bom. Paulo disse. Foi Paulo que disse. É a palavra de Deus que diz isso. Então, essa oração é difícil, né? Essa oração é difícil. Muito difícil essa oração. Deixa eu ocultar um negócio. Isso. Orar por quem? Pelos inimigos. Lucas 6:28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Devemos orar por quem? Pelas pessoas, pelo governo e pelos inimigos, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos caluniam. Devemos fazer o quê? Orar por eles. Esta é a orientação da palavra de Deus. E isso agrada a Deus. Vamos voltar lá para 1 João 3:22, né? Novamente. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável, né? Aqui temos duas condições. Primeiro, para agradar a Deus, Deus responder às orações, guardar os seus mandamentos, obedecer a Jesus Cristo, a sua lei, a sua palavra. Segundo, e fazer aquilo que lhe é agradável. Duas condições. Então, vamos voltar para 1 João 3:22. Então, veja o resultado, então, dessa oração. O salmista diz assim, no Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, o que agrada a Deus, o que obedece o mandamento de Deus. Eu nunca vi essa pessoa desamparada e nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a consequência de quem obedece a Deus e faz a vontade de Deus, submete a Deus, agrada a Deus e não a si. Então o salmista disse, eu nunca vi o justo mendigar o pão, porque Deus cuida, Deus abençoa. Esse é o resultado de todo aquele que é fiel a Deus e submete a Deus sem interesses próprios, mas interesse em salvar as pessoas. Eu quero mostrar para vocês, isso aqui me chocou bastante essa semana. Eu ouvi isso de um irmão da igreja do Metro Sul, na live de domingo de manhã lá. Ele falou sobre Estevão.
Veja que exemplo de uma oração sem interesse na dificuldade que estava passando. Todos sabem qual era a dificuldade que Estevão estava passando. Em Atos 7, 54, 60, quando ele fala para os fariseus saduceus sobre a verdade, sobre Jesus Cristo, dizendo que eles tinham matado Jesus, e eles ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles, raspavam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o apedrejavam Estevão, e invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha o texto. E apedrejavam Estevão. Sabe o que é apedrejar? Para levar pedradas. Você já levou uma pedrada na canela? Ou na cabeça? Quem já teve Fiat 147 que bate a cabeça num parafuso que tem no porta-mala lá? Não tem lugar mais para doer igual a cabeça. E sabe o que estava acontecendo com Estevão? Ele estava sendo apedrejado. E sabe qual era a posição de Estevão? Recebe o meu espírito, entregando para Deus a sua vida. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, mate todo esse pessoal aí. Não lhes impute esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Isso é uma oração pensando. Ele estava pensando em salvar os seus inimigos. Não foi isso que Jesus mandou orar? Orar pelos inimigos? E para quem que Estevão estava intercedendo nesse momento? Por aqueles que estavam lhe apedrejando. Que Jesus tivesse misericórdia deles e pudesse perdoar o pecado deles. Isto é uma oração que agrada a Deus, né? Estevão não concentrou a sua oração nos seus problemas. A pandemia, Estevão estava numa pandemia que você não pode imaginar. Você já pode imaginar, perante o sinédrio de 71 homens ali, fanáticos pelas leis dos fariseus e saduceus, Estevão sabia, quando olharam para Estevão, ele parecia um anjo, porque ele não estava concentrado na pandemia dele. Ele estava concentrado em ensinar para aquelas pessoas a palavra de Deus. Então, nossas orações são muito egoístas, só pediam para Deus resolver os problemas. Sabe que nós estamos orando aqui em casa, assim, Deus é o dono da pandemia, eu sou filho dele, ele vai cuidar de mim. Vai. Quando um país declara guerra para o outro, ele vai matar seu soldado? Não, ele vai matar os outros, não o seu soldado. Vai proteger seu soldado. Eu estou na pandemia junto com Jesus Cristo. Então, não precisa desesperar. O que eu tenho que orar é que as pessoas nessa pandemia conheçam Jesus. Todo esse tempo que eu tenho. E Estevão não murmurou das dificuldades. Não murmurou em nada. Não tirou os olhos de Deus, né? Ele continuou com os olhos fitos no céu. Estevão estava fitando o céu, né? Muitas pessoas na pandemia, ou na doença, né? Surgiu um câncer, a pessoa enlouquece. Eu conheci uma pessoa há tantos anos, foi cristã, quando ficou com câncer, e condenou tanto Deus, eu não sei para onde ela foi, né? Morreu. Estevão não estava concentrado na sua pandemia, no seu câncer, não. Ele estava concentrado nas pessoas que estavam atirando pedra nele. Estevão não era egoísta, assim como Paulo não era egoísta. Estava pensando em salvar as pessoas, pedindo oração, que Deus abre as portas para o evangelho, né? E não tem tempo melhor do que nessa pandemia ensinar as pessoas, porque as pessoas estão carentes, precisando, né? Orações respondidas, então, né? Dos justos. Essas vão ser, certamente vão ser respondidas, né? Dos que agradam a Deus, sabe? Dos que obedecem a Deus, né? Orações que não sejam egoístas. Essas orações, então, serão respondidas. Sem dúvida nenhuma, porque essas orações agradam a Deus, porque não é de interesses próprios. No Salmo 127, versículo 2, o salmista diz assim: aos seus amados, aos justos,
Aqueles que agradam a Deus, ele dá enquanto eles dormem. Olha que beleza. Olha que beleza confiar em Deus, não ser egoísta, pensar em si mesmo. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Aos seus amados, ele sabe antes que peça. Ele sabe. Quem tem filhos pequenos, né? Imagina que todos têm filhos pequenos, né? E eles pedem roupas e calçados, os pequenininhos. Não pedem. Nós tivemos 3 e nunca pediram. Nós como pais, nós procuramos dar o melhor para eles, porque queremos que fiquem os meninos mais bonitos de todos, as crianças mais bonitas de todos. Antes deles pedirem, antes nós já providenciamos o sapatinho, o tênis, a roupinha, tudo do melhor bonito, e florinha no cabelo, e gelzinho no cabelo, isso tudo. Nós que temos filhos, nós cuidamos dos nossos filhos. E Jesus disse assim, Mateus 7, 9 a 11. Ou qual dentre vós que é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dá uma pedra? Alguém de nós faz isto? O filho está com fome. Ah, filho, pega esse pedregulho aqui, vai lambendo ele. Não fazemos isto. Ou se pedir um peixe, dá uma cobra? Não fazemos isto. Jesus disse assim, ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus sabe. Então não precisa ficar protocolando orações, né? Não precisa arrumar gênios, pronto-socorros de Deus. Não, não precisa, de maneira alguma. O que precisa, então, é confiar, né? Não precisa de gênio, não precisa nada disso, né? O que precisa é confiar, né? Agradar a Deus. E Ele vai atender às nossas necessidades. Nós, sendo maus, damos boas coisas. E Deus, sendo bom, vai dar o melhor, né? Melhor. Lembra de uma coisa, Deus não é office boy, tá? Deus não é office boy. Sei que tudo isso é muito chocante, forte, né? Sim, né? Muito forte tudo isso que falamos aqui. Mas precisamos acreditar que Deus está no nosso comando, gente. Ele está no nosso comando. Ele está cuidando. Ele é o dono da pandemia, eu estou junto com ele. Ele vai me proteger. Ele é mais forte que a pandemia. Estamos do lado dele. Então, é só agradar a Deus. E ele agrada a nós. Só isto. No Salmo 37, versículo 4 ao 7, o salmista diz assim, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Ele sabe que está no meu coração. O que eu preciso é agradar a Deus. Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Entrega. Para sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Interessante isso daqui, que eu sempre me apego nesse versículo aqui, o 7. Quando o salmista fala, agrada ao Senhor, entrega. Você entregou para Deus a situação? Entregou? Falou com ele? Senhor, esse é o meu problema? É da tua vontade fazer? O que ele fala no 7? Descansa. Você não entregou? Descansa. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera, os políticos que corrompem. Não te irrite com isto. Descansa. Deus está no seu lado. Deus está no nosso comando. Então, o que eu tenho que fazer? Agradar a Deus e Ele cuida. Então, qual a orientação do salmista? Descansar. Se eu não descanso, Deus não consegue resolver meu problema. Ele não consegue. Mas se eu descanso, Ele consegue. Quando eu descanso, é sinal de submissão, de fé. Eu acredito que realmente Ele vai resolver. Você já esteve numa pandemia pior do que essa? Não sei se você consegue ver aí a figura bem aí. Você já esteve numa pandemia pior do que Sadraque, Mesaque e Abednego, perante Nabucodonosor, um homem que quem ele queria vivesse, quem ele queria morria. E sabe quem foi estar com eles na pandemia? Jesus. E Nabucodonosor levou um susto. Ele viu 4. Mas nós jogamos 3. Tem 4. Você já esteve numa pandemia pior que essa? E Daniel, na cova dos leões, por inveja, que jogaram. E Deus fechou a boca dos leões. Você já teve uma pandemia pior que esta? Né? Nunca tivemos. Nunca tivemos.
Você já teve numa pandemia pior que Paulo e Silas, numa prisão com os pés no tronco, corrente nas mãos, e o que estavam fazendo? Louvando a Deus, louvando a Deus. Estavam murmurando. Lucas sabia, Lucas estava visitando eles na prisão, e Lucas estava relatando o quê? Ele estava cantando. Você já teve uma pandemia pior que essa na prisão? Ele estava cantando. E a pandemia de Estevão? Você pode imaginar a pandemia de Estevão? Ele estava louvando a Deus, perdoando seus inimigos. Lá. Os cristãos do primeiro século eram martirizados pelo Império Romano por não prestar culto ao imperador. Eram martirizados em fogueiras, jogados às feras, furados os olhos, cortava a língua. Você já mordeu a língua? Como dói a língua, né? Eles queimavam os pés com um pano envolto com óleo. E sabe qual foi a mensagem que Jesus mandou para eles em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte, daria a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Eu estou vendo a fogueira, eu estou vendo leões. Fique firme. E você vem morar comigo. Você esteve numa pandemia pior que esta. E o Eusébio de Cesareia, um homem que viveu na época do Império, ele relata que o Império matou de 6 a 7 milhões de cristãos por não se dobrar ao imperador. E nós nunca tivemos uma pandemia desta. Nunca. Então, amados, que Deus nos abençoe, que nós possamos agradar a Deus, que Deus possa sentir muito bem conosco, que Deus tenha prazer em nos atender, que nossas orações sejam para que pessoas conheçam o Evangelho, para que os inimigos sejam abençoados, para que o governo tenha bons propósitos. Essa deve ser nossas orações. Não como oração de te amo, uma oração só de interesse. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa, então, poder agir em nós. E que nos abençoe. Amém?